tua boca. Eis que eu te constituí como profeta. O que Deus constitui, irmão, homem não pode quebrar, homem não pode derrubar. O que Deus prometeu sobre a mim e sobre a tua vida, homem não pode impedir. Olha que Deus usava novamente a boca desse menino. Ele está entrando na minha e na tua peleja. A minha e a tua peleja é ganha pelo sangue que há no cordeiro, pelo aquele sangue que foi vertido puro e carmesim. Então, como profeta, irmão, eu vou te dizer, não te intimida. Como profeta, ergue a tua cabeça. Como profeta, abre a tua boca. Como profeta, creia que aquele que te chamou é fiel. E aí o Senhor fala para Jeremias, o que é que tu tá vendo? Aí eu falei, eita Jesus, aí estreita, né? Porque às vezes eu mostro e ele tá perguntando ainda o que tu tá vendo. Tem que ser o que Jesus mostrou. Não tem que ser o que eu quero, nem o que você quer, nem o que eu estou imaginando, nem o que você está imaginando. É o que ele está mostrando. É o que ele está falando. E ele está falando que tem renovo, que tem mudança de história, que tem mudança de história na minha e na tua vida. Vamos orar pela vida do pastor em nome de Jesus. Eita. Me ajuda aqui. Senhor, em nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor, do teu filho. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o porquê, o pra quê, papai, porque tudo é teu. Ah, Pai, e o Senhor hoje, Pai, não colocou o teu filho aqui em cima deste púlpito em vão. Ele manda te dizer que grande é o livramento, viu? Ai, decamando, rebasto, como decamando, recebe aí o renovo, recebe aí a graça, recebe aí a virtude. Ah, filho, decamando, eu tenho chamado contigo de profeta, viu? De profeta, de profeta. Se prepara, porque vem aí um grande reboliço. E eu vou fazer sobre o teu ministério. E tu vai saber que eu sou Deus de Israel, que te chamei e que te constituí como profeta. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Senhor é Deus, Tu és santo. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo, amém? Amém. Se você pode, vamos lá para o livro de Neemias, no seu capítulo de número 2, porém nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18, amém? Livro de Neemias, no seu... Pode deixar bem baixinho, por favor, tá? Neemias, no seu capítulo de número 2, no seu versículo 11 ao versículo 18. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Amém. Vamos à leitura do texto? Ficou bem melhor o microfone assim, obrigado. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Deixa só um pouquinho mais baixo para mim, por favor, o fundo musical. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro
e voltei e entrei pela porta do vale. E assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui e nem o que eu fazia. Porque ainda, até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Glória a Se Deus. você pode, assenta-se, por favor. Tema da mensagem de hoje: quantas vezes estamos dispostos a reconstruir muros? Se você entendeu, repita. Quantas vezes estamos dispostos a construir muros? Mais uma vez. Quantas vezes estamos dispostos a construir muros? Faça essa pergunta para quem está do seu lado aí, por favor. Quantas vezes estamos dispostos a reconstruir muros? Só mais uma pergunta, só mais uma, vai. Quantas vezes estamos dispostos a reconstruir muros? Amém? Se nós fôssemos repassar aqui o texto, que já sou o quarto pregador que prega nesse tema, eu sou o quarto pregador, então eu acho que o contexto histórico já foi repassado por muitos. Mas não sou nenhum pastor Ricardo, mas vou dar só uma pincelada aqui, que o pastor Ricardo me ajude se eu esquecer de algum detalhe, por favor, pastor. Como nós sabemos, o reinado de Nabucodonosor, o reinado babilônico, trouxe sobre o povo de Jerusalém nesse tempo uma grande destruição. Existiu os muros todos destroçados, e um homem de Deus que servia lá na Pérsia, que servia lá na cidade de Nissan, se não estou enganado, pastor Ricardo, é Nissan? Suzan? Suzan, é tudo San, então não fiquem bravando comigo. Então, Suzan, e era um servo de alto escalão do rei, e ali ele abatido, perguntado para o rei sobre que forma, o que acontecia com ele, de que forma o rei poderia ajudá-lo. Então, neste momento, ele divide a angústia que tinha em seu coração, porque o que estava acontecendo onde estavam enterrados os seus antepassados. Ele mostrava grande tristeza por saber de contemporâneos, vamos assim dizer, o que estava acontecendo na nossa querida Jerusalém. Lá onde estava o povo eleito, o povo escolhido, lá onde estava o templo que foi edificado, destruído, reedificado e destruído novamente. E da mesma forma aconteceu com esses muros. Se nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos inúmeras situações, ou algumas situações, melhor dizendo, em que essa edificação, esse entorno de Jerusalém está sendo destruído, e vem uma autoridade e reestabelece. Ele é destruído de novo, levanta-se um novo reino com um pouquinho mais de sensibilidade, coloca ali uma pessoa à frente e se destrói novamente. Até que chega ali, na realidade, na história de Neemias, em que ele se sensibiliza e pede autorização ao rei para que ele pudesse revisitar Jerusalém, e ele começa a pedir alguns favores ao rei, no sentido de liberar algumas cartas para falar com os outros governantes daquela região, no sentido dele poder ter autonomia para começar a reedificação dos muros de Jerusalém. Resumidamente é bem isso, pastor? Amém? Não sou nenhum ninja como o senhor, mas eu acredito que, do ponto de vista histórico, é um resumo do que acontece. Mas para você ver como que Deus é.
Eu dificilmente posso vir à igreja nos meios de semana. Eu dificilmente prego em campanhas nablafantes, né? Porque eu acho que esse é o chamado de alguns pregadores e pregadoras do nosso cantinho. Mas olha o que aconteceu hoje. Como todos sabem, eu mudei de horário do meu trabalho. Estava entrando às 9 horas da noite e saía de manhã, foi isso que eu disse? Das 9 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Então era muito difícil conseguir chegar aqui na igreja num horário razoável. Tanto que quando a Joyce me mandou um convite, coisa mais linda de Jesus, coisa mais linda de Jesus, o convitinho que ela me mandou, quer ver? Vou até achar aqui para dividir com vocês. Olha que bonitinho que ela mandou para mim no zap. Tá certo que eu fui cabeçudo, que eu demorei para atender, para variar. Ela mandou para mim, eu falei assim, eu quer ver? Olha o que ela mandou para mim. Vou mostrar para vocês o texto para vocês aqui bonitinho. Olha o que ela mandou. Prezado amigo e pastor Wellington, temos a honra de convidá-lo a pregar na Igreja Batista Shekinah, temas Neemias 2:18, no dia 10/4, a partir das 19 horas. Não fique ansioso, já foi confirmado por Deus lá no céu. Olha que coisa linda. Coisa caprichosa. Aí eu, cabeção, perguntei assim para ela, paz, filha, de quem seria esse convite? Ela, a paz, pastor, é para você. Aí depois eu entendi que era para mim, eu achei que era convidando alguém para ir numa outra igreja, alguma coisa assim. Aí eu, amém. Aí eu comecei a orar, a partir disso, comecei a pedir ao Senhor a revelação da palavra, comecei a falar com Deus sobre o que um texto tão conhecido, uma história tão conhecida, poderia, pela 4ª vez, ser revisitado, e será revisitado por muitas outras, trazer de novo, algo novo, melhor dizendo, para todos nós. E ontem, eu tenho por hábito, toda vez que eu vou para o chuveiro, eu coloco lá algumas pregações, coloco lá alguns louvores. Ontem minha mulher, só um parênteses, porque eu achei tão fofa essa experiência, ela falou assim, amor, hoje você vai dar banho no Theo no chuveiro. Aí eu quase tremi na base, falei assim, meu Deus do céu, deixa eu segurar meu filho aqui. E nisso, passando pregação lá, e eu dando banho no bicho aqui, ela passando sabonete, foi uma experiência muito gostosa. Mas isso é outra pregação que nem diria o diácono Jesus, não tem nada a ver com isso. Então, Deus começou a desenrolar algo na minha mente, algumas coisas começaram a arder no meu coração, e olha como Deus testifica isso pra gente. Isso que é assustador. Como que Deus, Ele nos sonda, Ele nos cerca por detrás e por diante, como diz. Mas a primeira coisa que aconteceu hoje de manhã, uma pessoa muito querida, que tem se tornado um grande amigo, começou a desabafar comigo sobre algumas situações que tem enfrentado no casamento. Começou a dividir algumas angústias, começou a dividir algumas situações, e a gente foi quase daqui até um bom ponto, enquanto eu me desloco para o trabalho, ele falando, e eu só ouvindo, não abri uma palavra, não abri a boca para falar uma palavra. Aí o Espírito Santo ministrando algo ali, com relação ao texto, aí eu falei para ele assim, meu irmão, você crê que uma pessoa extremamente limitada pode te entregar algo de Deus? Ele falou assim, creio. Falei, então tem algo de Deus para te passar. Eu creio que tudo isso aqui é testificação, porque hoje eu vou pregar sobre Neemias, e nós vamos falar um pouquinho sobre reconstrução de muros, e eu preciso te passar algumas coisas. E ali foi ministrado, a gente chegou até lá, no nosso destino, em que eu só ministrava a respeito disso, e era como se o próprio Espírito Santo estivesse entregando a pregação de hoje à noite, naquele momento. Eu lembro que na hora que a gente chegou, eu só falei assim, glória a Deus, Deus é tremendo. E o que ardia no meu coração, irmão, como a gente fazer um paralelo histórico sobre esse texto de Neemias, com relação à minha vida, à sua vida, às nossas vidas. Se nós fôssemos pesquisar a importância, a representatividade de muros de uma nação, de uma cidade, de um povo, ele não tinha apenas a primeira representatividade no sentido de segurança, no sentido de imponência, mas também no sentido de proteção, no sentido de estar em torno de algo que era valioso para alguém, ou para algumas pessoas, ou para
um conjunto, seja lá qual for, que nós podemos colocar aqui como exemplo. E o que ardia no meu coração é: quantas coisas pode significar Jerusalém neste texto? Quantas circunstâncias pode representar Jerusalém na minha e na sua vida, este contexto bíblico que nós acabamos de ler? Neemias, ele escuta falar sobre a grande destruição, sobre o grande opróbrio, como é citado na palavra, com os portões pegando fogo, com os muros destruídos. E é uma coisa que é tremenda, é que ele resolve ir ao encontro dessa situação de destruição. Ele resolve tomar de uma forma sábia uma posição de reconstrução dessa situação. Mas o que o Espírito Santo fazia queimar no meu coração nesta manhã, enquanto eu ministrava para aquela vida, é que quantas vezes nós estamos disponíveis a reconstruir muros em torno de coisas importantes na minha e na sua vida? Quantas e quantas vezes realidades da nossa história, situações que pode ser o seu casamento, que pode ser a sua vida financeira, que pode ser a sua vida intelectual, que pode ser a sua vida emocional, que pode ser o seu ministério, quantas e quantas vezes essas realidades, essas áreas estão destruídas, estão com os muros destroçados, estão com grande sentimento de perda, de podridão, de tristeza, de opróbrio propriamente dito, de grande miséria, com o fogo corroendo. Quantas e quantas vezes relacionamentos estão com os muros destruídos? E lembra o que foi dito agora há pouco? Sobre proteção, sobre imponência, sobre identidade, que hoje eu pude assistir algumas coisas do ponto de vista arqueológico, e você vê que cada nação, cada cidadela, do ponto de vista arquitetônico, vamos assim dizer, tem a sua forma de construir os seus muros, tem a estruturação de pedras diferentes, tem texturas diferentes. E o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver sobre de que forma nós construímos os nossos muros. E mais além do que isso, quando ele é alvo de uma grande destruição, quantas vezes nós estamos dispostos a reconstruir? E isso aqui é muito profundo, irmão. Talvez seja uma frase muito simples, mas tem um significado gigantesco. Se nós formos listar quantas vezes, dentro de um casamento, muros são destruídos. Quantas vezes, dentro de um convívio social, seja ele profissional, familiar, ou numa escola, relacionamentos, convivências, circunstâncias, sonhos, tem aquilo que está em volta, tudo aquilo que é projeto, que é plano, tudo aquilo que existiu um grande esforço para ser edificado, e aquilo é atacado. Quantas vezes? E o que Deus me fazia pensar, perceber e alertar a igreja é sobre algo que está acontecendo com o povo de Deus. Porque nós queremos, talvez num primeiro momento, nós estamos muito dispostos a reconstruir muros. Talvez nós queremos reedificar coisas. Como a palavra diz, nós queremos nos esforçar para o bem. Só que por conta das reincidências da destruição que nos cerca, das destruições que nos cerca, isso vai perdendo, isso vai nos abatendo, isso vai nos entristecendo, isso vai nos fazendo chegar a um ponto de, alcançando o nosso limite, a gente não mais querer reconstruir muros. E isso aqui, meu irmão, é de uma profundidade, é de uma amplitude, é de um significado gigantesco. Da mesma forma que a palavra de Deus nos ensina a perdoar 7 vezes uma pessoa, da mesma forma que a palavra de Deus nos diz assim, que aquele que perseverar alcançará a coroa da vida. Da mesma forma que o Senhor diz que aquele que nega a si mesmo, assume a sua cruz
alcançará o que espera, terá o seu galardão no céu, terá sua recompensa. Assim também, a igreja do Senhor precisa estar ciente sobre muros que cercam a sua história. Quais são as, entre aspas, Jerusaléns que está sobre você? Quais são o lugar em que Deus habita na sua história? No Monte Sião, que é onde é edificado Jerusalém, onde o próprio Deus escolheu para morar. Quais são as áreas, quais são os ambientes que está, ou que já esteve, ou que pode estar sendo alvo de grande destruição, de grande tristeza, de grande opressão? Assim como Neemias chorou a saber da destruição, quantas e quantas vezes eu e você nos abatemos ao ponto de chorar, de nos oprimir, de nos entristecer, ao ponto de a gente entrar até em depressões. Mas o enfoque dessa noite, desta mensagem, desse texto, é de quantas vezes nós estamos dispostos a reconstruir isso tudo. Quantas vezes nós estamos dispostos a recomeçar em Deus? Nós vamos colocar uma métrica nessa proposta de Deus para conosco? Nós vamos colocar assim, ó, eu vou tentar até tantas vezes. Ou eu vou chegar diante de Deus e vou falar, eu não aguento mais tentar realizar determinadas coisas. Eu não aguento mais me empenhar no teu reino, Senhor. Eu não aguento mais ser abençoador sem ser abençoado. Eu não aguento mais transmitir amor sem ser amado. Eu não aguento mais respeitar sem que me respeitem. O que fazia queimar no coração e eu ministrava na vida daquele querido. Imagine você, embora se é dito por historiadores, não sei se a Bíblia fala isso, eu não li a tal ponto, diz que este muro foi reconstruído em 52 dias. Mas o que me fazia perguntar ali, o texto não nos relata isso, mas fica imaginando uma coisa. Será que a reconstrução deste muro foi algo simples? Foi algo fácil? Foi algo que não encontrou desencontros, divergências, situações complicadas para serem enfrentadas? Eu fico imaginando, até isso eu falei para a pessoa hoje de manhã, eu falei assim, eu fico imaginando se no momento que eles estão lá movendo a terra, não sei como ele pavimentava aquelas pedras, enquanto que ele colocavam água, se ninguém tropeçou, se ninguém se desentendeu, se ninguém, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas aqui está uma coisa muito forte, que as situações difíceis, as dores, as frustrações, não tirou do foco daquelas pessoas a missão da reconstrução. Não tirou daquelas pessoas o comprometimento da proposta, do propósito da reconstrução. Você consegue entender isso? Faz sentido isso para você? Vamos fazer de conta que nós somos a igreja do manto, vamos fazer igual aquelas gravações de DVD. Pergunta para a pessoa do seu lado, faz sentido isso? Faz sentido. Você consegue entender? Eu falava para ele que talvez o que pavimentava aquelas pedras, o que dava estrutura para aquelas pedras, era exatamente não importar o que estava acontecendo de ruim, não importar com o fogo que corroeu portas, não importar com os ataques que sofreu, mas sim o comprometimento em realizar um novo, de edificar algo novo, de trazer à tona algo novo, de trazer à tona uma nova realidade. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Irmãos, não vão faltar, daqui até que Jesus volte, ou daqui até que
nós sejamos recolhidos. Não vão faltar situações em que os nossos muros existenciais estejam destruídos. Talvez momentaneamente, talvez em parte, talvez em determinadas áreas, mas não vão faltar situações em que os muros não precisem de uma reforma, de uma reedificação, de ser reconstruído, ou que novas estruturas sejam feitas. Só que a pergunta dessa noite é: nós estaremos dispostos para quantas reconstruções forem necessárias? Nós estaremos dispostos, nós estaremos comprometidos com a missão de reconstrução dos muros? Ou nós vamos dar vazão para o sofrimento, para a angústia, para a dor, para a decepção, para a revolta, de quando esses muros são destruídos, gera em nós? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Está claro isso, irmãos? Qual vai ser o nosso foco? Qual vai ser a nossa ênfase? Qual vai ser a nossa causa? Qual vai ser a nossa busca maior? O reconstruir ou desistir perante os fogos, o fogo queimando, ou não conseguir mal andar em meus escombros daquela construção, como aconteceu com Neemias, de não conseguir passar sequer com um animal que ele estava em meio aos destroços. Comecem a vislumbrar esse ambiente e ver quantas dificuldades estavam presentes naquele lugar na vida de Neemias. Eu fico imaginando, porque se você continuar lendo o texto um pouco mais, na hora que ele começa, depois que ele é muito sábio, isso é uma coisa que minha mãe vive nos ensinando, eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho aprendido aos pouquinhos e tenho tentado praticar isso na minha vida, porque aqui o texto fala sobre Neemias ter ficado quieto, ele andar por 3 dias ali, estratégica, pensar, orar, buscar em Deus respostas, situações, buscar primeiro a melhor hora para realizar essa reconstrução, não ser precipitado, não ser desesperado, não ser afoito, não ser ansioso. Mas na hora que ele começa a reconstrução, o que começa a acontecer com Zambala? Como é que é Zambala? É isso aí que eu disse. Esses 2 nomes aí. O que começa a acontecer no entorno dele? Começa a levantar pessoas a querer debochar. Começa a levantar pessoas a querer... você está querendo contender contra o rei? Você está querendo tomar um papel que não é seu? Olha o quanto de dificuldade, quanto de muros estão sendo desconstruídos, atacados no entorno de Neemias. Olha quanta desconfiança, olha quantos ataques, olha quantas afrontas. Só que o olho de Neemias, o coração de Neemias, o propósito de Neemias está em conduzir aquele povo para fazer o bem. Aleluia. Está na reedificação de algo. Está na reconstrução de algo. Está na reestruturação de algo. Está a trazer em evidência, em realidade, algo que se perdeu num passado não muito distante. E da mesma forma que simbolizava esses muros, proteção, imponência, identidade, magnitude, enquanto estava ali, em frangalhos, aos olhos da fé, Neemias e os seus podia contemplar os muros no seu devido lugar. E isso os impulsionava a seguir. Isso os impulsionava a continuar. Isso os impulsionava a não desistir. Deus poderoso, aleluia. Agora, é muito comum, irmãos, todos nós temos limites. Todos nós chegamos num momento em que a gente quer, eu não aguento mais. Todos nós, dentro da nossa característica humana, dentro das nossas limitações, a gente chega diante de uma situação e a gente fala assim, ó, eu não faço mais nada. Ou eu fico imaginando aquelas pessoas que receberam
a revelação de Deus da parte de Neemias, que foi instruído sobre as autorizações do rei, as cartas, ao verem as afrontas, ao verem as desconfianças, ao verem as resistências, talvez as pessoas ao volta de Neemias poderiam falar: eu acho melhor não, eu não consigo mais. Até aqui a gente conseguiu, agora com essa resistência, com essas afrontas, até a emboscada para matar Neemias existiu, uma série de situações. Talvez as pessoas poderiam chegar e falar assim: chega, para mim deu. Existem pessoas que não querem ver os muros edificados. Existem pessoas que não querem a restauração disso aqui. Existem pessoas que estão felizes com a destruição. Nessa hora, neste pensamento, nesta decisão, nessas atitudes, o mal está ganhando terreno. O mal está dominando a minha e a sua mente, o meu e o seu coração, a minha e a sua existência. Ele está encontrando terra fértil para atuar na destruição, na morte espiritual e física da igreja do Senhor, do povo de Deus. Porque nós olhamos em nossa volta, nós olhamos o que nos é aparente, nós valorizamos o contra-ataque do mal, nós nos abatemos com as opressões, nós nos abatemos com o que é difícil. Mas não existe terreno mais fértil para o agir de Deus do que quando está tudo ao contrário. Glória a Deus. Não existe ambiente, realidade mais propícia para o de repente de Deus do que quando tudo parece estar acabado. Sabe qual tem que ser um ingrediente ao fazer esta massa, ao misturar aquele barro? Precisa encontrar pessoas com fé. Aleluia. Precisa encontrar corações sedentos Eu creio, Jesus. pelo agir de Deus, pela confiança em Deus, pelo porvir de Deus, pelo, como a irmã Luísa louva muito bem aquele louvor. Como é que é mesmo? Como é que é o comecinho? Como que é? Fala aí, minha filha, eu tenho que falar pro povo. Obrigado. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Esse tipo de postura, esse tipo de ingrediente na massa da reedificação do muro da sua vida, Aleluia. começa a trazer à tona aquilo que se perdeu de vista, aquilo que se parece impossível, aquilo que parece irrealizável, aquilo que parece que não tem nada que nós possamos fazer para que aconteça. Mas se encontra fé, se encontra disposição, se encontra convicção na causa, no porvir de Deus, aguarde. Aleluia. Os muros da sua vida vão ser reedificados. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu já dividi isso em algumas ministrações. Mas Deus me fez lembrar de algumas situações. Eu estou na empresa onde eu trabalho hoje, graças a Deus e a Dai, há 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ao longo desses anos, nós temos feito um trabalho muito bom. Muito bom mesmo. Digno de muitos elogios. Digno de muitas premiações e reconhecimentos. Só que num dado momento, uma determinada pessoa, uma determinada autoridade, começou a ser como Sambalat e Tobias na minha vida. Começou a questionar, começou a duvidar, começou a colocar empecilhos. E o que eu demorei para perceber era que aquilo estava encontrando terreno fértil no meu coração para mudar os meus sentimentos, para mudar o meu compromisso com a reestruturação do muro, com a reedificação, de seguir fazendo o melhor sempre. E aquilo estava me abatendo a tal ponto, minha esposa sabe disso, de eu ficar cabisbaixo, de eu ficar muito triste dentro de casa, de eu pouco falar, e eu querendo desistir.
Só que num dado momento, por um estalar do Espírito, é como se Deus falasse assim para mim: ei, não foi para isso que eu te criei. Não é para isso que eu te chamei. Glória a Deus. Não são as circunstâncias mais importantes do porquê eu te criei. Do porquê eu coloquei o desejo da excelência na sua vida. Do porquê eu coloquei o desejo de fazer coisas bem feitas na sua vida. O que aconteceu nessa hora, meu irmão? Espiritualmente e fisicamente, eu comecei a reconstruir muros na minha vida ali. Eu comecei a falar assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quais serão os resultados, mas eu quero todo dia chegar na minha casa e ter a consciência que eu dei o meu máximo, que eu me comprometi com o melhor, que eu comprometi com o que eu tenho que fazer. E eu não vou me permitir ser dominado por nenhum sentimento desagradável, por nenhum ressentimento, por nenhuma revolta, por nenhuma tristeza. Podem falar 800 mil coisas ruins ao meu respeito, mas eu vou fazer quantas coisas forem necessárias de excelência, de coisas bem feitas, de dedicação. Glória a Deus. Resumindo, meus irmãos, isso faz uns 6 meses, amor, em torno disso. Resumindo, hoje fui chamado numa sala para que fosse entregue novas responsabilidades para mim. Glória a Deus. E é hoje, no dia dessa pregação, no dia dessa mensagem, desse texto, olha como Deus vai encaixando as peças. E é como se eu falasse, como se o próprio Deus falasse para mim através do Espírito assim, ó. Entende o porquê? Entende que não pode ser as circunstâncias, as pessoas, as resistências mais importantes para você do que a minha proposta para você? Glória a Deus. Entende por que você não pode condicionar as recompensas, as notoriedades, aos reconhecimentos, o seu comprometer-se com a causa? Talvez 6 meses atrás, os meus muros estivessem como de Jerusalém, rebentados, pegando fogos, eu tô uma vez com fogos, não é o Corinthians campeão, é outra coisa, desculpa, fogo nas portas. Talvez tivesse tudo ali fora do meu controle, existisse uma grande tristeza na minha vida. Mas o agir do Espírito, ao te fazer voltar a olhar para o foco, olhar aquilo que lhe cabe no processo, e confiar que o porvir de Deus é justo, perfeito e agradável, é o que permitiu, no dia de uma pregação sobre Neemias 2, versículo 18, que a gente contextualizou lendo um pouquinho mais, Deus permitisse experimentar. Olha só que tremendo. Hoje, trocaram meu horário para eu sair mais cedo. Eu chegar mais cedo aqui. O que eu falei para a Joyce quando ela me convidou? Falei assim: olha, Joyce, eu posso pregar, filha, mas eu acho que eu vou chegar lá umas 8h15, no mínimo. Amém, pastor. Cheguei 7h20 aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus encaixa as coisas com perfeição, sim ou não? Sim. Deus nos surpreende, sim ou não? Sim. Mas essa noite, o caminho, ou um dos caminhos, para que o novo de Deus chegue na minha e na sua vida, fica a pergunta: quantas vezes estamos dispostos a reconstruir muros? Se você está naquela sensação de tristeza, de desistência, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, ei, nós servimos um Deus que é infinito, que opera o querer e o efetuar. Nós servimos um Deus que traz a existência a partir do nada. Lembra dos zeros que multiplicam? Como é que era, Geisão? Multiplicação dos zeros. Deus tira do nada e consegue brotar algo ao som da sua voz. Haja luz. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Rei da glória. Deus cria animais, Deus cria continentes, Deus cria o homem do barro. Do falar de Deus, do tocar de Deus, da mão de Deus, surgem coisas que não existiam. Glória a Deus. Eu creio. Mas nunca esqueçam disso, que a palavra de Deus sempre diz: ei, a tua fé te salvou. Vai, que seja como tu queres, pois a tua fé te salvou. Então o Senhor apresenta que para acontecer a mudança, Ele precisa estar
vendo um coração, uma vida, um grupo de pessoas envolvidos por fé. Se não existir esse adubo, não brota coisas novas. Aí é uma terra seca. Aí é um vale de ossos secos. Porque é Jeremias ou é outro profeta dos ossos secos, gente? Igualzinho, Ezequiel. É igualzinho Ezequiel. Se a resposta dele, ao ser questionado, o que você está vendo? Um vale de ossos secos. Você crê que pode voltar a ter vida? Oh, meu Deus. É o Senhor que está falando. O Senhor... The front tonight, we're the blameless to favors. Você pode fazer o que o Senhor quiser. Eu confio em Ti. E todo esse processo começa quando a gente reconhece que os muros estão destruídos. Todo esse processo começa quando a gente se movimenta na direção do lugar da destruição. Que você consegue confrontar, que você consegue reconhecer que algo está destruído na sua vida. O que acontece com muitos de nós é que nós não temos a coragem de confrontar a nossa existência. Olha, fresquinho do céu. Fresquinho do céu, adorador. Como o seu amarelo assim, vivo, acabou de vir aqui, ó. Esqueci. É que eu concentrei tanto falando no fresquinho do céu que fugiu. Que correu, peraí, hoje. Senhor, me ajuda. Aperta um reu espiritual aí, não vai lembrar. Porque veio fresquinho do céu, piscou aqui na minha cabeça. Deus poderoso, Rei da Eu vou lembrar, prometo. glória a Deus. Irmãos, estou falando irmãos até lembrar, peraí, irmãos. Sem pressão. Intercede aí. Ah! Não lembrei. Então vamos lá, presta atenção. A grande questão. Lembrei. Lembrei agora! Glória a Deus! O que acontece com muitas vezes é que a gente esforça em justificar o que está destruído do que reconhecer o que ele está. Foi isso que estava fresquinho aqui, pastor! A gente consegue buscar justificativa para o que está destruído, ao invés de olhar para aquilo e falar assim: está destruído, Senhor. Eu preciso, o rei aqui é Deus, eu preciso que o Senhor me dê cartas de autorização para ir nessa direção. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso que o Senhor me dê autorização para que aquilo seja reconstruído. O que a gente começa a fazer? Não, mas tal coisa está assim porque fulano fez aquilo, por culpa de ciclano, porque eu não vou ficar aqui, entendeu? Sendo que a gente teria que se apresentar diante de Deus em lágrimas como Neemias. E assim como ele falou com o rei. Como eu posso estar aqui, tendo tudo do bom e do melhor, servindo o rei, enquanto a terra dos meus descendentes está destruída? O que Neemias está fazendo aqui, meu irmão? Ele está reconhecendo o que está fora do lugar. Ele está reconhecendo o que precisa ser reestabelecido. Ele está reconhecendo o que precisa de restituição, meu irmão. O que acontece se a gente não olha para a nossa existência e fala sinceramente diante de Deus: Pai, tem coisas aqui que está pegando fogo. Tem coisa aqui que precisa do seu agir. Tem coisa aqui que só precisa me impulsionar na direção disso ser cuidado por Ti em mim. Glória a Deus. Faz sentido isso, irmãos? Glória a Deus. Aquela pergunta do DVD, pergunta para a pessoa que está do seu lado: faz sentido isso? Eu vou acabar a mensagem. Mas antes disso, eu gostaria de propor à igreja um exercício. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua casa.
Olhe para a sua família. Olhe para a sua intimidade. Olhe para o seu chamado. Olhe para a sua profissão. Glória a Deus. Olhe para as suas finanças. Olhe para os seus sonhos enterrados. E se pergunte: o que está destruído? O que está em frangalhos? O que está demolido? Identificou algumas coisas? Se pergunte: quantas vezes eu estive disposto a reconstruir esses muros? Se pergunte: quantas vezes eu estarei disposto a reconstruir esses muros da minha vida? Quantas vezes mais eu buscarei no Senhor, assim como a palavra de Deus nos diz, que se você busca diligentemente no Senhor, Ele vem com galardão. Assim como a sua voz trouxe a luz, trouxe as estrelas, trouxe o sol, trouxe os planetas, as galáxias, com a sua voz, Deus é capaz de trazer à existência aquilo que nós não imaginamos. Busque na sua vida, agora, em oração, o que falta, o que você precisa, o que você sonha, e confia que Deus é aquele que dá a autorização, que dá as cartas, que dá as ordens, que te permite ir na direção daquilo que precisa ser reedificado. Segundo o plano dele, segundo a vontade dele, ele é aquele que pode mudar essa situação. Mas para isso, é necessário ter disponibilidade. É necessário ter fé. E é necessário reconstruir os muros sempre que for necessário. Glória a Deus. Recomeçar os processos, os projetos, quantas vezes forem necessárias. Para acabar, por muitas vezes, reunidos aqui com os jovens, eu falei para eles: imaginem a nossa caminhada como um gigantesco quebra-cabeça de milhares e milhares de peças. Talvez nós encaixamos algumas peças, e por ser um quebra-cabeça muito grande, talvez a gente está com dificuldade de encontrar algumas pecinhas, e isso cansa, porque você mexe, você remexe, você vai para lá, você vai para cá, você pede para um te ajudar, para outro, e você não acha algumas peças naquele momento. O cuidado que nós temos que ter é da gente não desmontar o que já foi construído. Glória a Deus. É pra gente não se desesperar. Sabe aquela coisa de quando você está construindo um quebra-cabeça e você esbarra nas peças e desmonta tudo? Nós temos que tomar muito cuidado e estar disponível de quando esses momentos acontecerem, da gente esbarrar em algumas peças, algumas coisas desencaixarem, a gente reconstruir quantas vezes forem necessárias. Aquele que perseverar Glória a Deus. encontrará a coroa da vida, Eu creio, Deus. terá suas vestes trocadas. Aquele que persistir, aquele que não negar a sua cruz, vai encontrar a provisão de Deus, a nova Canaã, a morada celeste. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Para ficar bonito no DVD, você pode aplaudir o Senhor? Fique em pé em nome de Jesus, eu quero profetizar. Curva a sua cabeça, silencie o seu coração. Eu peço a Deus agora algo novo sendo liberado sobre os nossos corações e a nossa mente. Senhor meu Deus, grandioso Pai,
Jesus, nosso maior exemplo, nosso mestre, nosso redentor e salvador. Espírito Santo da verdade, aqui está a tua noiva, aqui está esse cantinho de amor, aqui está esse lugar humilde, Senhor, que te serve, o teu povo prostrado, o teu povo numa única fé, o seu povo numa única busca, confiando que o Senhor é o Deus de trazer à tona aquilo que se perdeu, que o Senhor é o Deus que é capaz de realizar em nós coisas novas, reconstruir muros a partir da nossa fé, a partir da nossa disponibilidade, a partir do nosso clamar a Ti e buscar em Ti a autorização. E agora eu estendo as minhas mãos aos céus e peço que o Senhor libere da mesma forma que o rei liberou a Neemias aquelas cartas, aqueles recursos, aquela autonomia. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame sobre as minhas mãos, Senhor, aqui um novo azeite, uma nova porção, uma nova, Senhor, Shekinah. E ao estender a mão à sua igreja, todos possam estar sendo alvo agora de uma novidade de vida, de uma nova fé, de um querer reconstruir. Quantas vezes forem necessárias os muros de sua vida, venha agindo, venha tocando, venha capacitando, venha impactando, venha transformando, venha ardendo com teu espírito, com essa nova unção. Em nome de Jesus eu peço e declaro novidade de vidas para a tua igreja, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, Senhor.